Amém, amados irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem 53, desde que nós começamos lá no iniciozinho, no capítulo 1, versículo 1. E essa mensagem, ela tem o nome de, o título da mensagem é O Nome de que Vives e Estás Morto. Essa é a segunda mensagem que nós estamos compartilhando, desfrutando com os irmãos da igreja em Sardes. Então, estamos no capítulo 3 de Apocalipse. Então, o que diz respeito à igreja em Sardes é a segunda mensagem. E eu espero sempre, irmãos, como eu sempre digo aqui, ainda que seja por alguns segundos, eu sempre digo para os irmãos que não deixem de ouvir as mensagens passadas. Todos estão no YouTube, disponíveis. Essas 52 mensagens, na verdade, 53. Hoje, nossa conta que botamos 53, mas na verdade é a 54. Mas na contabilidade oficial, vamos dizer assim, 53. Porque houve uma mensagem, nós fizemos duas partes. Mas resumindo, todas as mensagens já foram dadas até hoje, estão no YouTube. Então, irmão, você deveria ouvir para que você possa entender. Nós falamos semana passada sobre a igreja em Sardes, e nós explicamos para os irmãos que a igreja em Sardes, ela representa o período da igreja que diz respeito desde a Reforma Protestante, período da Reforma, tá? Que começou em 1500 e alguma coisa ali, né? Eu não estou aqui exatamente certinho da data, bem que a Reforma é comemorada agora no mês de outubro, se eu não estou equivocado. Mas tem 500 e poucos anos a reforma aí. Então, quando iniciou a reforma ali com Martinho Lutero, mas deixamos bem claro para os irmãos que ele não foi o único, houve vários que estiveram na mesma época junto com ele. Ele só deu pontapé da reforma protestante se diz respeito ao período de Sardes. E nós falamos para os irmãos, eu não vou detalhar essa questão da reforma, porque nós falamos bastante sobre isso na mensagem passada. Então, se você quer entender, basta você ouvir a mensagem passada, que vai te esclarecer bastante sobre isso. Mas a gente nunca pode perder de foco que as sete igrejas de Apocalipse, elas mostram toda a história da igreja, desde o seu início ali com os apóstolos e o período pós-apostólico, a morte dos principais apóstolos ali, que é a igreja primitiva, que é representada pela igreja em Éfeso, e vai passando por todo o período da igreja, pela perseguição da igreja de Esmirna, pela união da igreja com o mundo feito por Constantino, pelo surgimento da igreja católica, né, que a gente atira, depois pela reação de Deus à atitude maligna que havia e ainda há dentro da igreja católica, surgiram então os remanescentes, aqueles, né, que não aceitaram, os demais de Tiatira, podemos assim dizer, não deixa de ser verdade, isso, os demais de Tiatira, os remanescentes, aqueles que não aceitaram essa condição, graças a Deus, e aí surgiu a igreja de Sardes. Então, a palavra Sardes quer dizer restauração, os remanescentes, ou falamos também, a palavra quer dizer renovada, recém-nascida, que era um novo começo que Deus estava tendo na sua igreja, com seu povo, por meio da reforma. Só que a reforma teve as suas dificuldades, né? A reforma teve muitos pontos positivos, maravilhosos. Certamente todos os homens de Deus que Deus usou naquela época, João Calvino, Martinho Lutero e outros, né? Que Deus usou, todos eles foram homens de Deus, porém eles pararam aí e logo pouco tempo depois da reforma, a Igreja de Deus, o protestantismo, as igrejas protestantes começaram já a cair numa situação de morte espiritual. Ou seja, eles tinham o nome de que estavam vivos, ou seja, tinham o nome de Sardes, de remanescente, de renovada. Renovada é algo vivo, recém-nascido, é algo novo, né? Os restauração, estava restaurando algo novo, mas logo a situação, a condição da igreja era de morte. Ou seja, eles tinham o nome de vivo, mas não tinham a condição, a realidade dessa questão do nome.
Ou seja, a condição deles, da igreja, não era viva, a tal como o nome era. Por isso o Senhor falou aqui, vamos ler agora Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o Senhor fala assim, ao anjo da igreja de Sardes escreve, essas coisas diz aquele, agora é o Senhor falando, né? Essas coisas diz aquele, quem é esse aquele? O Senhor, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Dois pontos. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto, que é o título da mensagem de hoje. Então, irmãos, nós. ah, Aí vamos continuar. Versículo 2. Aí o Senhor continua dizendo para ele: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Do meu Deus, perdão, do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Presta atenção nisso, irmãos. Lembra-te. O Senhor, ele é maravilhoso, amados irmãos, quando ele, Senhor, o Senhor é tão precioso quando ele cita essa palavrinha, esse verbo, lembra-te, lembra-te. Lembrar, você só pode lembrar aquilo que você um dia viu ou ouviu. Não há como lembrar algo que você nunca teve a experiência. Então, quando fala lembra-te, está falando assim: olha, vocês já ouviram a palavra viva de Deus. Vocês já ouviram e já viram a minha glória, mas caíram na condição de morte, de passividade. Lembra-te, pois, o Senhor está ativando a nossa memória espiritual. E essa palavra, irmãos, creiam-me, é porque nós não temos tempo aqui. A palavra lembra-te é repetida muitas e muitas vezes no Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas epístolas. O Senhor sempre quer ativar. Eu vou ativar essa memória espiritual. Eu vou dar um exemplo. Só um exemplo aqui. Quando o Senhor estava na última ceia, o Senhor nos ensinou, todo domingo nós praticamos a ceia do Senhor, né? Graças ao Senhor por essa misericórdia. E aí, na última ceia, o Senhor pegou, tomou o pão e falou assim: Este é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória. Memória. Memória é o quê? Lembrar. Memória, lembrança, lembrar. Memória de mim. Aí o Senhor fala, aí o Senhor pegou o cálice, né, e falou assim: Este cálice é o meu sangue que é dado por vós, fazer e tomai, fazer isso em memória de mim. O Senhor sempre quer nos ensinar a ativar a nossa memória, a nossa lembrança. Amados irmãos, numa condição caída, numa condição de morte, numa condição de negativa, algo muito importante que o Senhor nos dá é a memória, a lembrança. Lembra quando era vivo? Lembra o que você aprendeu no passado? Lembra que o que você aprendeu não é isso que você está vivendo hoje? Lembra que o que você aprendeu te fez vivo e maravilhoso? As minhas palavras entraram em você e produziram algo tremendo. Você lembra disso? A lembrança que o Senhor nos dá não é para quem fica saudosista, né, com saudade. Saudosista quer dizer saudade. Ai, que saudade, aquela época era tão bom a vida da igreja. Ai, era tão bom aquelas reuniões. Ah, não era para isso que ele está nos mandando lembrar. Ele está nos lembrando para que nós voltemos à condição real. Porque a palavra, o Senhor fala aqui para a igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido. O Senhor não está mandando também nós lembrarmos somente o que nós recebemos no passado, mas o que nós temos recebido. Está continuando. Lembra-te que você tem recebido. Tem recebido é algo que começou no passado e continua. Não é lembra-te, pois, do que recebeste. É lembra-te do que tens recebido. Irmãos, as palavras que o Senhor tem nos dado, quando nós tocamos nelas com realidade, elas são espírito e vida. E aí só continua, tem recebido e ouvido. O que nós recebemos e ouvimos, nós precisamos fazer agora, o próximo passo é guarda, pratica. Guardar na palavra de Deus quer dizer, não, aí aqui não é guardar na memória, é praticar. Guarda, pratica, e isso vai levarmos ao arrependimento. Arrependa-te.
Esse é o nosso caminho da vida. É lembrar, guardar, lembrar, ouvir, guardar e arrepender. Por que que o arrependimento vem por último? Interessante, né? Por que a ordem que o senhor disse não seria invertida? Talvez o meu conceito doutrinário, de doutrina, já que eu aprendi na Bíblia, teria que ver o oposto, né? Teria que ser assim: arrependa-te, pois, e lembra-te do que tem recebido, ouvido e guarda. Seria assim. Eu colocaria o arrependimento primeiro. Mas por que o arrependimento vem por último? Porque, irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele só vai acontecer na nossa vida depois que o Espírito nos lembrar, nos fazer lembrar o que nós temos recebido. Porque quem nos faz lembrar é o Espírito. O Espírito. O Espírito nos faz lembrar que nós temos recebido. O Espírito nos faz ouvir de forma correta o que Deus tem nos falado. E o Espírito é que nos faz ter a realidade, ser real aquilo que nós temos ouvido. E depois que tudo isso acontece, depois que nós somos lembrados pelo Espírito, ouvimos pelo Espírito, guardamos pelo Espírito, guardar até a realidade, aí sim, verdadeiramente, diante de Deus, dos homens, dos demônios, dos anjos, de todo o universo, nós de fato arrependemos. O arrependimento genuíno é a última coisa. É um processo todo que acontece. Agora eu vou, na mensagem eu vou lá na frente, depois eu vou voltar, né? Eu sou assim, eu vou lá na frente e volto. Desculpe. Mas eu estou querendo dizer para os irmãos que é a questão de lembrança, mas vou entender. Lembrar, ouvir, guardar e arrepender, essas quatro coisas só são possíveis pelo Espírito. Isso é a função do Espírito de Deus no coração do homem que permite o trabalhar dele, do Espírito de Deus. É uma questão de espírito. Por isso, irmãos, o que era mais importante para a igreja em Sardes era a questão de ter espírito. Espírito. Por que que eu digo isso? Porque eu já expliquei para os irmãos na mensagem passada, vou repetir rapidamente aqui, expliquei para os irmãos que nas 7 cartas, nós estamos desfrutando aqui Apocalipse 2 e 3, todas são o mesmo princípio, todas são iguais nesse sentido. O Senhor começa em cada carta, para cada igreja, ele vai falando o que ele é. Ele começa falando características dele, do Senhor. Por exemplo, na carta da igreja de Sardes, ele começou falando assim, versículo 1, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. Então, qual a característica que o Senhor começa na igreja de Sardes aqui? Ele começa mostrando qual a característica que ele mostra, que o Senhor, tem os 7 espíritos. O que é os 7 espíritos? É o Espírito de Deus intensificado na sua plenitude de poder e de ação. Completo, que ele faz de forma completa, que ele começa, ele vai até o final. Não só isso, aí ele fala também, que o Senhor fala que é aquele que tem as 7 estrelas. Então, o fato do Senhor falar para a igreja de Sardes que ele tem o Espírito pleno, sete Espíritos de Deus, e ele tem as estrelas, ele está querendo dizer para a igreja de Sardes que essas características do Senhor é justamente o que a igreja de Sardes precisa para sair da condição de morte dela. E assim é com todas as igrejas, né? Apocalipse 2 e 3, 7 igrejas. O que o Senhor começa a descrever no início de cada carta, o que ele é justamente o que a igreja precisa. Então, a igreja em Sardes, aí você fala assim, ó, versículo 1, conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto. Qual é o problema da igreja em Sardes? Ela tinha um nome vivo. O nome Sardes quer dizer renovada, é algo vivo, restaurada, remanescente, recém-nascida. Isso é o nome da igreja de Sardes. A palavra Sardes quer dizer isso. Então o nome era muito vivo, mas quando olhava para a condição da igreja, morta. Tem nomes de que vives e estás morto. Eles chamavam a si próprios de algo vivo.
Os irmãos da igreja sabem, o protestantismo enche a boca e fala: nós somos vivos, nós temos a restauração, nós temos a palavra, nós temos tal coisa, nós temos tal coisa. Mas quando o Senhor olha para a situação da igreja, a condição da igreja é de morte. O nome é vivo, mas a realidade, que é mais importante, não é igual ao nome. E aí, o que que é a questão aqui, amados irmãos? Uma situação de morte espiritual, que a pessoa está morta, o que que ela precisa? Aí você pode dizer assim, pô, irmão Gustavo, alguém está morto, ele precisa, obviamente, essa resposta é facílima. Alguém que está morto, o que ele precisa é de vida. Exatamente. A única coisa que o morto precisa é de vida. O morto, você não consegue fazer o morto viver novamente se você der ensinamento para ele. Vamos ensinar o morto, ele vai viver. Nada acontece. Se você quer fazer o teste, vai no cemitério, quando estiverem velando um cadáver, fala assim na brincadeira, tá? Vai lá e dá uma mensagem pro cadáver, vê se ele vai viver. Ensine ele muitas coisas, vê se ele vai viver. O protestantismo está cheio de ensinamentos, cheio de doutrinas. Eles brigam pela doutrina, eles amam a teologia, cheio de seminários, cheio de tantas coisas. Mas por que então não estão vivos? Porque ensinamento, por melhor do que seja, não é o que dá a vida. Aí você pode dizer assim: ah, então, se o ensinamento não pode fazer o morto viver, vamos então fazê-lo trabalhar, servir a Deus. Aí você pega o morto e faz o morto servir bastante a Deus, dá muito encargo para esse serviço, obra para ele fazer, para o Senhor. Pregar evangelho, sair, tal, fazer coisas, servir o Senhor, tal, 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 vai pregar evangelho. Sai, vai pra rua, pregar evangelho, vai pra rua. Aí você vai viver. Irmãos, a cura é a rua. Meu Deus, quando eu ouvia isso, essa frase, até hoje essa frase me dá arrepios. A cura é a rua. Não há nenhum princípio bíblico em toda a Bíblia que diga isso. A rua não cura ninguém. Servir a Deus só por si próprio não cura ninguém. Não pode dar vida. Se você pegar um cadáver e fazer assim, vai lá no cemitério, manda o cadáver, vai pregar o evangelho, vai fazer aquilo outro, vai servir o Senhor, vamos dar um encargo para ele, vamos dar uma função na igreja para ele, aí ele vai ter vida. Aquele irmão tá morto, aquele irmão tá em situação caída, vamos dar para ele, vamos botar ele no serviço da igreja, aí ele vai viver. Quem falou isso, irmão? É isso, justamente isso que o protestantismo fez e faz. Está cheio de obras. Eles dão cargos para as pessoas. Você vai ser ministro de louvor. Você agora vai ser fulano de tal. Você agora vai ser o diácono tal. Você vai ser tal. Irmão, isso não produz vida. A resposta é tão óbvia. O que um cadáver ou alguém morto precisa é de vida. Não é de serviço, não é de ensinamento, é de vida. Irmão, nenhum serviço a Deus, pregação no Evangelho, nada disso pode fazer alguém viver. Não pode. E não estou, obviamente, aqui, claro, irmãos, desmerecendo o serviço, não estou desmerecendo os ensinamentos da palavra de Deus, ensinar, não é isso. Tudo isso tem a sua função, mas isso não produz vida.
Irmãos, é o que o senhor está falando aqui. Olha o versículo 1. Leia a Bíblia. Vamos ler. Apocalipse 3:1. Conheço as tuas obras. O senhor está dizendo que a igreja de Sardes tinha muitas obras. Mas ainda assim, que tinha muitas obras e que o senhor conhecia elas, que tens nome de que vives e está morto. Como é que a obra pode fazer alguém viver se a igreja de Sardes tinha muitas obras e estava morta? Quais são as obras da igreja de Sardes, você acha, irmão? Quais você acha que as obras que a igreja de Sardes tinha, o protestantismo tem? Pregar o evangelho, servir o Senhor. Você acha que obra que é essa? É pregar o evangelho, servir o Senhor, ir para a África, ir para tal lugar, para tal qualquer lugar. É isso. É servir o Senhor, ser ministro de tal, ministro daquilo outro, tal, 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 tal. Tudo isso, irmão, é que eles faziam, era obras que eles fazem hoje. Olha para as igrejas protestantes, é isso que eles fazem. Mas ainda assim, o Senhor diz: vocês estão mortos. Isso é para provar, amados irmãos, que as obras não podem levar à vida. Os ensinamentos não podem levar à vida. A única coisa que pode levar à vida é o Espírito. Aí sim nós chegamos no ponto. O que alguém morto precisa é de vida, mas quem dá a vida é o Espírito de Deus. Por isso que o Senhor, no versículo 1, começa falando assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A necessidade da igreja em Sardes era de vida, mas quem, porque ela estava morta, mas quem podia dar vida é o Senhor que tem os 7 Espíritos de Deus. É o Espírito. Qual é a necessidade que a igreja em Sardes tinha, a igreja protestante tem? Desesperadamente, Espírito. E é o Espírito, esse mesmo Espírito, que produz luz. É a vida que faz enxergar até a luz, e é a luz que leva ao arrependimento. Mas onde está vendo luz aqui, irmão? É o que você falou aqui, ó. Vamos ler, versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É o brilho, é a luz. Por que que o Senhor primeiro citou o Espírito para depois citar as estrelas? Não ao contrário. Primeiro as estrelas e depois o Espírito. Por quê? Porque a ordem é o Espírito depois das estrelas. O Senhor fala que tem o Espírito e tem as estrelas. Porque é o Espírito que faz, que produz as estrelas. É o Espírito que produz os irmãos e as irmãs. Quem são as estrelas? As estrelas são os irmãos e as irmãs das igrejas que sustentam a luz nas igrejas, que dão luz. É aquele irmão, aquela irmã que quando ele fala, a luz brilha. Quando ele age, a luz brilha. A conduta dele, às vezes ele nem fala nada, mas na conduta dele, nós vemos luz. Nas palavras dele, nós vemos luz. Quando ele fala, há luz. Quando ele está em silêncio, há luz. Quando ele se levanta, há luz. Quando ele se senta, há luz. Por que que ele tem luz? Porque ele tem espírito. É o espírito que produz as estrelas nas igrejas, a luz. Tudo começa com o espírito. Então, quando o Senhor diz que é Ele que tem essas coisas, eu estou querendo dizer o seguinte para a igreja de Sardes: se vocês estão mortos, o que vocês precisam é de mim que tem o Espírito e é de mim que tem as estrelas, a luz. Você precisa de Espírito e luz. Estrela é para brilhar, para iluminar as trevas. Aí fala assim: conheça as tuas obras, que tem em nome de que vives, estás morto. Vocês precisam de luz, de Espírito. Aí, Aí, no, aí se eu falo no versículo 2 ser vigilante, aí no versículo 3 eu falo, nós acabamos de falar, para você entender melhor. Aí fala assim, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Essas 4 coisas, lembrar, receber, ouvir, 5, desculpe, né? Lembrar, receber, ouvir, guardar e arrepender, essas 5 coisas só são possíveis pelo Espírito.
É o Espírito que produz essas 5 coisas. Vamos ver rapidamente? Depois nós vamos voltar para cá. Deixa sua fitinha aqui. Vamos voltar para cá, tá? Nós temos muito que compartilhar com os irmãos. Vamos lá, vamos com calma. Vamos para a primeira palavra aqui, lembrar. Quem nos faz lembrar? É o seu esforço mental? Você é um bom, eu sou uma pessoa que tem uma boa memória. Aí então eu vou lembrar. Não, não é ter boa memória ou má memória. Quem nos faz lembrar das coisas espirituais é o Espírito. Vamos ver lá? João, capítulo 16, capítulo 14. João 14. Por que que você citou essas 5 coisas para a igreja em Sardes? Porque eles precisavam do Espírito. Ele é o Espírito, ele é aquele que tem o Espírito de Deus sendo intensificado. Então, eles precisavam dessas 5 coisas que o Espírito produz. Então, vamos lá, João capítulo 14. Abriram? Vamos lá, João 14. O senhor fala assim, ó, quer ver? Versículo 26. Mas o Consolador, João 14, 26. Leia aí. Mas o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem é que nos faz lembrar de tudo que o Senhor tem nos disse? É o Espírito Santo. Lembrar, irmão, é uma questão de espírito. Senhor, nós precisamos orar aqui, todos nós, começando por mim. Senhor, que teu Espírito que está em mim, que me dá a vida, possa me fazer lembrar, me lembre agora de tudo que o Senhor tem dito para mim. E me ensine, porque quem me ensina é o Espírito também. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, das 5 coisas que eu falou para a igreja em Éfeso lembra-te, é uma questão de voltar para o Espírito. Senhor, me lembra. Espírito. Irmão, é uma lembrança tão maravilhosa. Eu creio que você já teve essa experiência. Todo servo de Deus tem essa experiência. De repente, vou contar aqui uma experiência assim, não pessoal minha, né? Eu poderia contar, mas eu vou contar assim, uma experiência genérica, né? De repente, o servo de Deus está passando por dificuldade e tal, e ele não está nem lendo a Bíblia. De repente, ele, o Senhor vem e joga no coração dele assim, puf, um versículo da palavra de Deus que é justamente o que ele precisava naquele momento. Mas ele não está nem lendo a Bíblia. Então, como é que pode, naquele momento, puf, aquele versículo, quando o Senhor fala que naquele momento joga na cabeça dele, assim, no coração dele, aquele versículo cai como uma luva. E ele, então, o servo de Deus, ou a serva de Deus, o irmão ou a irmã, naquele exato momento, ele entende aquele versículo como nunca entendeu antes. E aquele versículo ele tira ele de toda a morte que ele está passando naquele momento. Aquele versículo é que faz ele explodir em vitória, em vida. Quem é que fez isso? O Espírito Santo que dá vida. O Espírito que dá vida no nosso interior. Ele faz a palavra voltar no nosso coração com a explosão de vida como nunca houve antes. Você já teve essa experiência, irmão? Todo servo de Deus tem essa experiência. Eu tenho certeza que você, irmão e irmã, se é um servo, uma serva do Senhor que busca o Senhor, já teve essa experiência. Vem uma lembrança puf, maravilhosa. Então vamos lá, Apocalipse, nós voltando lá para o nosso tempo. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Então, lembrar, receber. Quem nos faz receber? Receber aqui que o Senhor está falando aqui na igreja em Sais, em Apocalipse 3, 4, capítulo 3, versículo 4, receber é ensinar o que eu vos tenho ensinado. É o que está falando aqui no versículo de João 14, 6. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Ensinará é nos fazer receber o que nós temos, Deus tem dado para nós. Ensinar aqui é o mesmo de receber lá, tá? Em Apocalipse. E nos faz lembrar. Então, das 5 coisas que o Senhor falou para a igreja de Sardes lembra-te, função do Espírito. Receber é ensinar, é função do Espírito. É o Espírito que faz. Aí fala ouvir, ouvir. A terceira palavra lá em Apocalipse 3, 3, 3 é ouvir. Quem é que nos faz ouvir adequadamente? É o Espírito. Você quer ver? Vamos voltar lá
Apocalipse 3 mesmo. Vamos pegar Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Mas isso que eu estou lendo aqui, Apocalipse 3, 6, está em todas as igrejas, todas as 7 igrejas, tá? Poderíamos citar todas as 7 igrejas aqui, mas vamos falar só no próprio igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir adequadamente é uma questão de espírito. É o Espírito que nos faz ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito das igrejas. O Senhor falou lá em Mateus 3 que aqueles que têm coração endurecido, eles têm ouvidos e não ouvirão. Têm olhos e não verão. Por quê? Porque ouvir não é uma questão fisicamente de ouvir. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, mensagem após mensagem, nada acontece conosco. Nada acontece, não muda um centímetro da nossa vida. Aí você pode dizer assim: ah, então vamos pensar aqui. Porque uma vez eu vi o irmão falando isso, tá? Uma vez eu vi o irmão aplicando erroneamente isso, infelizmente, tá? Distorcendo a palavra de Deus. Aí, esse irmão dizia o seguinte: olha, se você ouvir o irmão dando a mensagem e nada aconteceu, a culpa é do irmão que deu a mensagem. E é? A culpa é do irmão que deu a mensagem? Será? Irmão, claro que não. A culpa não é de quem está dando a mensagem. Se você ouviu a mensagem e nada acontecendo, nada mudou um centímetro na sua vida, a culpa é de quem deu a mensagem? Não. Então qual é o problema? Quem dá a mensagem, se ele tem algum problema com Deus, é entre ele e Deus. Isso é um fato. Agora, não é isso. Se eu não mudei nada ao ouvir a mensagem, é porque eu não ouvi pelo Espírito. Quando eu ouço pelo Espírito, quem tem ouvidos, ouça, ouça o que o Espírito diz. Quando o Espírito fala algo, irmão, se nós realmente ouvimos, é porque nós ouvimos pelo Espírito. Ouvir verdadeiramente é uma questão de espírito. Por isso, no versículo 3 eu falo: lembre-te, pois, do que tem recebido. Lembrar, já falamos, é o espírito. Receber é ensinar, é o espírito. E ouvir, acabei de mostrar para os irmãos, é uma questão de espírito. E guardar. Quem é que nos faz guardar? Também é o espírito. É o espírito que nos faz guardar todas as coisas. Não é? Quando fala aqui em João capítulo 14, ó, olha só. Quer ver? Vamos ler João 14, versículo 16. Leia João 14, 16. Vamos contar lá de trás um pouquinho. Fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Está falando do Espírito, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem estava sempre conosco? É o Espírito. O Espírito da verdade. Só explica bem claro aqui. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando o Senhor fala habita convosco, é porque o Senhor estava com eles ali. Então, o Senhor é o Espírito, o Senhor Jesus é o Espírito. Aí, quando ele fala estará em vós, é quando o Senhor morresse, ressuscitasse, soprasse lá no final do Evangelho de João, João capítulo 20, soprasse para dentro dos discípulos, aí o Espírito estaria para sempre com eles, estaria nos discípulos. Aí, o Senhor continua falando do Espírito aqui, aí o Senhor continua, ó. Versículo 18. Você está continuando falando desse Consolador, do Espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quando o Senhor fala que eu voltaria para eles de novo, porque aqui em João 14 são as palavras finais do Senhor antes de morrer. Então, João 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, esses 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos são as palavras finais do Senhor antes de ser preso. Aí, no capítulo 18, o Senhor é preso, tá? Então, é, e aí no capítulo 19 de João, o Senhor é crucificado. Então, vamos lá. Quando o Senhor fala assim, voltarei para vós outros, tá, você está querendo dizer que ele voltaria como Espírito. E quando o Senhor diz que não vos deixarei órfãos, o Senhor está querendo dizer que, que o Senhor Jesus não só é o Espírito, mas também ele é o Pai. Por quê? Porque órfão é a questão de pai. Quem deixa órfão não é o filho, é o pai. Então, fala assim, não vos deixarei órfãos, fala assim, eu sou o pai de vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu sou o pai.
Então, nesse versículo 18, está querendo dizer que ele é o Deus triuno. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito que voltaria para nós, né? Então, está falando do Espírito. Estou só querendo explicar para os irmãos aqui, está falando tudo do Espírito. Vamos continuar. 19. Ainda por um pouco o mundo não me verás. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós me vivereis. Ou seja, eu vivo, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós me vereis. Como assim eu vivo, vós me vereis? Só quer dizer que ele ressuscitaria e como espírito que dá vida, entraria para dentro dos discípulos e ele, o Senhor, como o espírito da vida, seria a vida dos discípulos. Isso é para dizer, para provar que quem dá a vida é o Espírito. Meus palavras, versículo 19, você está querendo dizer que ele é o Espírito que dá vida. Ele entraria para dentro dos discípulos, ele estaria vivo agora dentro dos discípulos, e os discípulos então teriam a vida também. Tá? Versículo 20, continuando. Naquele dia, está falando tudo do Espírito. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele só ia entender isso por meio do Espírito, tá? O Senhor, naquele momento, está falando para os discípulos ali, o Senhor não estava dentro dos discípulos, estava fora deles. Por isso eu disse, naquele dia, aquele momento que estava falando com eles, o Senhor não estava dentro deles ainda. E eles não estavam no Senhor. O Senhor Jesus estava no Pai. E o Pai estava no Senhor. Mas o Senhor, naquele momento, não estava no discípulo, os discípulos não estavam no Senhor, portanto, os discípulos também não estavam no Pai. Mas aquele dia é o dia que o Senhor ressuscitaria e sopraria para dentro deles como Espírito. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e, e que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Como é que você estaria dentro de si? Por meio do Espírito. Então, tudo aqui, até aqui, você está falando sempre do Espírito, tá? A única maneira do Senhor estar dentro de nós, irmãos, é pelo Espírito, tá? Aí entra o versículo 21. Eu dei toda essa volta aqui para chegar no versículo 21, para mostrar para vocês, amados irmãos, que quem guarda é o Espírito, tá? Lembra, não perca de foco Apocalipse 3, versículo 3. 3:3 fala: lembra-te, função do Espírito, já mostramos. Receber é ensinar, função do Espírito. Ouvir é uma questão do Espírito. E guardar. Estou falando de guardar agora. Guardar também é uma função do Espírito. Agora é o versículo 21, de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, guardar só é possível guardar os mandamentos por meio do Espírito. O Espírito é que nos faz ter a realidade. Guardar quer dizer ter a realidade. Não é conhecer na mente, é ser real. Por isso que esse Espírito maravilhoso está dentro de nós, o Senhor chamou ele, lá no versículo 17 de João capítulo 14, 17, o Senhor chamou ele de Espírito da verdade, da realidade. É ele que nos faz guardar, ter a realidade de tudo que o Senhor nos ensinou. Aí o versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Aí respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tá vendo, irmãos? O Senhor fala muito sobre a questão de guardar, mas ele está falando nesse capítulo 14 sobre o Espírito. Como é possível guardar sem Espírito? É o Espírito que nos dá a realidade. E aí faltou a última palavrinha lá de Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, 5 palavras, lembra-te de Espírito. Receber é ensinar, é o Espírito. Ouvir adequadamente é o Espírito. Guardar é o Espírito. E arrepender. Arrepender, falta só arrepender agora. E arrepender, quem nos faz arrepender? O Espírito. É o Espírito que constrange nosso coração. É o Espírito que produz em nós o arrependimento.
Irmão, sem o Espírito não há como nenhum de nós nos arrependermos. Ó Senhor Jesus. Por isso, que nós precisamos entender que a questão de tudo isso que a igreja necessária precisava é uma questão de Espírito, não é? Ah, quer ver? Ver para os irmãos aqui. Quer ver? Lê, pula para o Apocalipse, perdão, pule para o capítulo seguinte de João, João capítulo 16, tá? Se eu continuo falando do Espírito aqui no capítulo 16, tá? Vamos ver aqui, ó. Versículo 7, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador é o Espírito, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que é convencer o mundo do pecado? É levar o mundo ao arrependimento. Convencer alguém é alguém estar convencido que é um pecador. É alguém estar convencido que há a justiça de Deus. Esse Consolador, ele convencerá o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. O que quer dizer isso? Que o Senhor, que eu sou um grande pecador. Enquanto o Espírito não me leva a perceber isso, eu acho que eu sou ótimo, que eu não tenho problema nenhum, que eu sou muito bom, que eu estou bem, que eu não errei nada com ninguém, nem com Deus, nem com os homens, com nada, que os outros são pecadores, eu não, que a minha justiça própria é maravilhosa, que eu sou muito justo, sou muito bom, e que nada vai acontecer comigo, não vai ter juízo nenhum sobre a minha vida. Por que Deus me julgaria? Por que Deus causaria algum juízo sobre a minha vida? Já que eu não tenho pecado, já que eu sou muito bom, a minha justiça é excelente, por que eu vou sofrer prejuízo? Não, para mim não tem nem pecado, nem justiça, nem juízo. O mundo pensa assim. Mas quando o Consolador chega, o Espírito entra dentro de uma pessoa, irmão, o Espírito ele fala assim: a primeira coisa que ele te mostra é: você é um pecador. Eu vou te convencer, vou deixar bem claro para você, por A mais B, quem faz isso é o Espírito, não é os homens. Eu vou convencer para você do seu pecado. Vou te convencer que você não passa de um miserável, cego, pobre e nu, e que você não passa de um verme, e que você não passa de um trapo de imundícia, que a sua justiça, que você não é justo, não, a sua justiça é um trapo de imundícia. Vou te convencer do pecado e da justiça, que Deus só tem uma justiça, é Cristo. O único justo é o Senhor, e que a única justiça que conta é a do Senhor na cruz por nós. É o que o Senhor fez por nós. Que eu em mim mesmo não tenho justiça nenhuma. Eu tenho é pecado. Justiça eu não tenho. O Senhor tem. E do juízo. Se você não se arrepender, haverá um juízo para você. Naquele dia haverá um juízo. E Deus vai julgar todo o universo. Crente e não crente, os dois serão julgados. Crentes no tribunal de Cristo. E incrédulos no trono branco. Quem é que leva ao arrependimento, então? Convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito. Então, irmãos, eu estou querendo mostrar para os irmãos, voltando para o Apocalipse capítulo 3, estou querendo mostrar para os irmãos que a igreja em Sardes ela estava morta e o que ela precisava era de vida. E quem dá a vida não é os ensinamentos, quem dá a vida não é as obras, não é sair para a rua pregar o evangelho, não é nada disso. Quem dá a vida é o Espírito. A necessidade urgente de um morto é de vida, mas quem dá a vida é o Espírito. E isso aí então se mostra como uma solução, no versículo 3, mostrando todas as funções do sete Espírito de Deus. Ele está falando assim: eu sou aquele que tem o sete Espírito de Deus. Aí no versículo 3 ele fala: lembra-te, Espírito é Espírito, receber é Espírito, ouvir é Espírito, guardar é Espírito, arrepender é Espírito. Tudo isso é de função de Espírito. É o Espírito que faz tudo isso em nós. As palavras, Sardes, você precisa desesperadamente de espírito. Você está morta. É o espírito que dá vida.
Pai, irmão Gustavo, não entendi. Aonde está na Bíblia que o Espírito dá vida? Tá bom, você não quer entender? Então vamos lá. João capítulo 6. Fica mais claro. João capítulo 6. João 6, né? Então falou assim, versículo 63. Vamos ler lá? O Senhor falou assim, João 63. O Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. Irmãos, vocês estão percebendo? Eu vou ler de novo. O Espírito é o que dá vida. Vou ler de novo. O Espírito é o que vivifica. Vou ler de novo. O Espírito é o que vivifica. Não são ensinamentos. Você não falou assim, o Espírito é um dos que vivificam o homem. Não. Você não falou que é um dos. Não. É o. Não tem outro. O Espírito é o único que dá vida. Não há outro. Não é o Espírito, a obra, os ensinos, a força, a boa vontade, o desejo. Não. É só o Espírito. Não é o Espírito, as palavras, os ensinamentos e a obra do homem que dá vida. Não. É só o Espírito Santo, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é aquele que dá. Quando o Espírito fala conosco, irmãos, é cheio de vida. As palavras que o Senhor tem nos dito, as palavras que o Senhor tem falado conosco. Irmãos, quando o Senhor diz as palavras que o Senhor tem falado conosco, são as palavras rema. É aquilo que você tem falado conosco a cada momento da nossa vida. Não é o ensinamento dos homens. Não é isso, irmão. Não deixe te deturpar a palavra de Deus dizendo que é o ensinamento dos homens. Não é isso. Você vai entender quando o Senhor falar com você. É aquela palavra viva. Às vezes, vou dar um exemplo. Às vezes você já leu um versículo da Bíblia inúmeras, 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 inúmeras vezes. Nada aconteceu. Mas de repente, num belo dia, você está lendo o versículo e a luz brilha de uma maneira tão tremenda que te leva ao arrependimento, ao choro, te leva aos seus joelhos, te leva ao pó, te leva aos braços do Senhor também ao mesmo tempo, te leva ao amor do Senhor, te leva aos braços dele, te leva ao peito dele como o João que empinou sua cabeça no peito do Senhor. Você sente que é o Senhor falando aqui, como se estivesse falando do seu lado. E é mesmo, só que não é do seu lado, é do nosso interior. Isso são as palavras que eu vos tenho dito. É algo que está falando naquele momento. Não é o meu ensinamento ou de qualquer outro homem. Não é nem isso que eu estou falando com você daqui do momento. É aquilo que o Espírito fala com cada um de nós. Puf, a luz brilha e nos dá vida. 1 Coríntios 15, 45. Vamos ler lá. Olha como é o Espírito que dá vida. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão está falando de Cristo aqui. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ou é espírito que dá vida, vivificante que dá vida. O certo seria, no grego, seria assim, né? O último Adão, porém, tornou-se espírito que dá vida. O Senhor é aquele que, ressurreição, tornou-se o espírito que dá vida. Então, irmãos, aqui, espero que esteja bem claro para os irmãos que o que a igreja de Sardes precisava é de espírito que dá vida. Então, vamos ver mais uma vez como o espírito que dá vida, tá? Eu já expliquei, já mostrei para os irmãos João capítulo 6, já mostrei para os irmãos 1 Coríntios 15, 45. Agora eu quero mostrar uma experiência maravilhosa do Velho Testamento. E eu queria que os irmãos, com carinho, ouvissem essas palavras que são tremendas. Para muitos aqui são muito conhecidas essas palavras. Por que eu estou aqui enfatizando que o Espírito dá vida? Porque, mais uma vez, estou repetindo para os irmãos inúmeras vezes, o problema da igreja em Sardes é que ela tinha nome de quem está vivo, mas estava morta. E a solução para o morto só é uma: vida. Não tem outra.
E o que Sardes precisa de vida. Mas quem é que pode dar vida? Só tem uma pessoa que pode dar vida, é o Espírito. Por isso estamos enfatizando isso. Por isso o Senhor começou na igreja em Sardes falando que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito, o Senhor está falando assim, Sardes, você está morta, mas eu tenho a solução. Sardes, eu tenho o Espírito de Deus. E não é só o Espírito de Deus, eu tenho 7 Espíritos. 7 Espíritos para te dar vida. Isso quer dizer que isso quer dizer que o Senhor tinha 7 Espíritos da vida? Não. Quer dizer que o Senhor tinha um Espírito tão poderoso. Na época do Apocalipse, o Espírito está tão forte, tão intensificado, tão pleno, tão completo, que esse Espírito está. Minhas palavras são insuficientes aqui, desculpe minhas palavras. Está explodindo de vida. Ele está intenso, cheio de vida. Então, amados irmãos, a questão importante que Sardes precisa é a questão da vida. Então vamos ver que o Espírito que dá isso, né? Então você está querendo dizer para Sardes que o Espírito era pleno. O Senhor tinha todo o Espírito para cheio de vida, intensificado, porque Sardes precisava. Então vamos ver uma experiência do Velho Testamento maravilhosa. Vamos ver Ezequiel capítulo 37. Vamos ler lá. Ezequiel 37. Espero que os irmãos abram comigo, tá bom? Ezequiel 37. Fala assim. Aqui em Ezequiel, antes de nós lermos Ezequiel 37, vamos ler Ezequiel 36. Porque o 36, obviamente, vem antes do 37. Então, o 36 prepara nosso coração para o 37. Mas eu não quero ler o Ezequiel 36 todinho, não. Por causa do tempo, tá, irmãos? Eu só quero dizer para os irmãos, se vocês lerem no versículo 16, aqui tem, não sei se na sua Bíblia tem, né, mas na minha Bíblia tem, porque isso aqui não é da Bíblia propriamente dita, mas é da Sociedade Bíblica do Brasil, tem um título que fala assim, Restauração de Israel. Então, aqui nesse trecho do, 16, do Ezequiel 36, 16 até o final, está falando que o Senhor restauraria Israel como um pastor que viria. Israel estava como ovelhas dispersas, e o Senhor viria como um pastor e ia restaurá-los, né? Ia restaurá-los exteriormente. E aí, como é que o Senhor faria para restaurar Israel? Aí é através do Espírito. Israel estava destruído, né? Quando o Senhor profetizou dessas palavras para Ezequiel, a situação de Israel estava destruída. Lembre-se que Ezequiel foi um profeta de Deus que foi preso lá na Babilônia, foi levado para a Babilônia junto com Daniel. Quer dizer, não na mesma leva, né? Daniel veio primeiro, depois Ezequiel veio na segunda leva. Nabucodonosor veio na primeira vez e tomou Israel, tomou utensílios preciosos que havia do templo de Israel, levou para a Babilônia, levou também vários judeus juntos, e um deles foi Daniel. Na segunda vez que Nabucodonosor voltou, Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Voltou para Israel, no segundo ataque a Israel, ele levou Ezequiel e outros. Na terceira vez que ele veio, ele já veio e destruiu tudo. Destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo. Destruiu a nação de Israel. Então, na terceira vez que Nabucodonosor veio até Jerusalém, até Israel, ele dizimou a nação de Israel. Acabou. Israel passou a não existir mais como nação. E levou vários cativos. Então, foi 3 levas de cativos que levou para a Babilônia. Então, a partir disso aí, Israel deixou de existir como nação. O povo de Deus estava espalhado. Alguns foram parar lá no Egito, com Jeremias e tal, e a grande maioria foi levado para a Babilônia, junto com Ezequiel e junto com Daniel. E aí o Senhor vem e fala, aí o Senhor lá, quando Ezequiel estava lá na Babilônia, o Senhor vai e fala dessas visões para Ezequiel. E aí ele fala que no capítulo 16, o Senhor restauraria a nação de Israel. Estava dispersa, morta, destruída. Então, o que que uma nação, um povo de Deus, o povo de Deus naquela época era o povo de Israel. Então, o povo de Deus naquela época estava destruído. O que uma nação destruída, o povo destruído precisa? Precisa de quê? Ensinamento? Não.
Obra? Serviço? Não. O que que o povo precisa quando ele está morto, destruído? Precisa de espírito. O povo destruído, morto, precisa de espírito. Aí que o senhor fala aqui, ó, no versículo 26. Pula lá para o 26. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Está vendo? Irmão, a maneira de nós observarmos, guardar os meus juízos, observar o juízo, não é pela força do homem, é pelo Espírito de Deus. Precisa de Espírito. Por que que um povo morto precisava? Uma nação destruída precisava de Espírito. O que que a igreja em Sardes, que representa o protestantismo morto, precisa? É espírito. E eu estou aqui falando dessa maneira porque nós estamos na igreja em Sardes, mas meu objetivo, irmão, vai muito além do que explicar sobre a igreja em Sardes. Meu objetivo aqui, irmão, é ganhar isso para mim e para você. O que que eu e você precisamos quando estamos mortos? Precisamos de espírito. Amado irmão, amada irmã, não importa o nosso nome. Podemos ter o nome de quem vive e ainda estamos mortos. A igreja de Sardes tinha o nome de que vives, mas estás morto. G.H. Lang, George Harry Lang, no seu comentário, achei tão interessante, né? Seu comentário de Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo, do Lang, George Harry Lang, um livro precioso. Ele fala que Sardes é um cadáver. Ele chama de Sardes um cadáver. É um morto-vivo. Tem o nome de vivo, mas está morto. Irmão, nós precisamos de vida. Cada um de nós aqui, deixa eu dizer algo para os irmãos aqui. Cada um de nós aqui temos o nome de quem vive. Como assim, irmão Gustavo? Cada um de nós aqui temos o nome de cristão. Cada um de nós aqui somos cristãos. Cristão quer dizer que nós somos pequenos cristos, seguidores de Cristo. Se há alguém tão vivo como nosso Senhor, ele é vivo, ele é a própria vida. Ele falou assim lá em João capítulo 14: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a água viva, o pão da vida, a luz da vida. Ele é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E esse Senhor nos deu o nome dele. Eu não sou um médico e nem meu nome não é Gustavo. O que eu realmente sou é um cristão. Na eternidade, médico não vai existir, né? Por toda a eternidade, até o nome de Gustavo, de certa forma, não vai ter importância nenhuma. O nome que vai prevalecer por toda a eternidade na minha vida é Cristo. Agora a pergunta é: eu tenho o nome vivo de um cristão, mas será que a minha conduta mostra que eu estou vivo ou eu estou morto? A minha conduta, a minha vida, a minha condição é de um cristão genuíno ou é de alguém que está morto? Quando as pessoas olham para mim, elas realmente veem Cristo em mim, porque eu sou um pequeno Cristo nessa terra, um cristão, ou elas veem alguém morto? Irmão, daqui a gente aprende uma grande lição. Nós temos repetido várias vezes em Apocalipse. Não importa o que nós nos chamamos, importa é como o Senhor nos vê. Cecília, deixa aberto aqui ao 36. Eu vou só citar para os irmãos aqui. Eu vou ler para os irmãos, mas deixa aberto aqui ao 36. Vou ler rápido para os irmãos. A igreja em Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, fala que havia naquela igreja os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A si mesmos declarar apóstolos. O Senhor
Não importa o que você declara de si mesmo. Ah, eu sou apóstolo, você é realmente um enviado? Você sai realmente, cuida das pessoas, vai atrás, cuida delas? Não, então você é um mentiroso. A sua condição é igual ao seu nome? Não, então é um mentiroso. É o senhor falou aqui, ó. Apocalipse 2, versículo 2. Igreja de Esmirna, próxima igreja. Versículo 9, fala assim, Apocalipse 2, 9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, a blasfêmia dos que a si mesmo, blasfêmia. Blasfêmia, é algo a blasfêmia. Blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles, lá na igreja de Esmirna, havia pessoas que se chamavam judeus. Isso era uma mentira, uma blasfêmia. Eles eram a sinagoga, não era de Deus. Sinagoga é onde o judeu reúne. Eles eram a sinagoga, era de Satanás. Quando eles se reuniam, reuniam sem perceber para honrar Satanás. Lá na sinagoga deles deveria ser Deus que estava reinando, quem estava reinando era Satanás. Mas eles se declaravam judeus e não são. Blasfêmia. Foi o que o senhor falou. Isso mostra um Claro. princípio. Isso mostra um princípio, amados irmãos. O princípio é: não importa o que nós nos chamemos, eu sou a restauração, eu sou a igreja de Filadélfia, nós somos a igreja de Filadélfia, irmão. Não importa o que nós nos chamamos, eu sou Sardes, restauração, cheio de vida. E essa condição é de alguém cheio de vida? Não. Então isso é mentira. Isso mostra que nós somos um cadáver vivo. Eu sou apóstolo. É. Fala que é, mas na verdade não é. A igreja em Tiatira. Tínhamos lá uma mulher, Jezabel. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma, fala de si, se declara profetiza. Mas não é. Ela falava que tinha palavra profética. Profetiza que tem palavra profética. E não é. Irmão, não importa. Ah, você acha que acabou? Acabou não. Aí chega em Sardes. Sardes faz assim: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Enche a boca de orgulho para falar: eu estou vivo, restauração. Sardes quer dizer restauração, mas está morto. Aí chega em Filadélfia. Você acha que parou? Parou não. Chega em Filadélfia. Versículo 9, Apocalipse 3, 9. E eis farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Não importa o que nós nos chamemos, se nós não somos, não há importância nenhuma. É mentira, blasfêmia, é terrível. Parou, irmão Gustavo? Não! Igreja de Laodiceia, vamos lá. Versículo 17. Pois dizes, a igreja em Laodiceia que dizia, eles falavam da igreja de Laodiceia, não diz, estou rico. Eles falavam, eles que só estão falando assim, vocês falam isso, igreja de Laodiceia, vocês que falam isso. Eu estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Aí você fala assim, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que você fala, Laodiceia, não condiz com o que você é. Amados irmãos, é sério isso, amados irmãos. Nós falarmos algo que não condiz com o que nós somos. Por isso, irmãos, vamos esquecer falar de nós mesmos, né? Somos a igreja em Filadélfia. Não, irmãos, esquece isso. Se nós de fato somos a igreja de Filadélfia ou não, se nós de fato somos alguma coisa, quem vai ter que falar isso de nós é o Senhor. Se ele falar isso em nós, nós somos de fato. Porque o Senhor vê muito além do que os nomes e títulos falam.
O Senhor vê a condição. O Senhor vê a realidade. E não adianta, amados irmãos, aqui, amados irmãos, não adianta nós. Uma vez um irmão, um grande servo de Deus no passado, usou uma expressão muito interessante. Nunca me esqueci. Eu vi essa expressão há talvez mais de quase 30 anos atrás. Eu nunca me esqueci, guardou no meu coração. Eu falei assim, não adianta nós maquiarmos cadáver. Você quer maquiar cadáver? Maquiar a morte? Sabe o que é maquiar cadáver? Vou explicar para você. O senhor não falou que a igreja de Sardes é um cadáver? O senhor falou que eles têm o nome de que vive está morto? Exteriormente, tem um nome bonito de que vive, mas interiormente está morto. Quando alguém morre, o que eles fazem com o corpo? Eles pegam o corpo e jogam direto lá no velório? Não, eles dão uma maquiada no cadáver. Para quê? Para ficar mais bonito, apresentável. Para não ficar com aquela cara de morte. Todo cadáver tem cara de morte. Todo cadáver tem a mesma característica. Se você for no necrotério, tudo igual. A, a cor da pele vermelha desaparece, fica pálida, meio azul, amarelado, para azul a pele, não tem expressão, começa a sentir aquele cheiro ruim da decomposição do corpo. Aí o que que as pessoas fazem para poder fazer o velório? Porque senão fica muito difícil, né? Elas dão uma maquiada no cadáver, passa pó, passa rímel, sei lá, eu não entendo muito bem, né? Passa um batonzinho vermelho para ficar mais vermelho o lábio, entendeu? Passa, tira um pouco das rugas, joga um perfume no corpo do cadáver para não ficar tão mal cheiroso, veste uma roupa bonita. Em alguns ainda consegue puxar aqui, fazer um sorrisinho. Mas você olha, tá até bonito, até parece uma pessoa viva, né? Tá bonito, tá vermelha a pele, tá colorida a pele, tá bonitinho o rosto, tá até parecendo que tá vivo. Mas quando você toca, não tem vida, tá morto. O que aconteceu? Eles maquiaram a morte para esconder a morte, para camuflar a morte. Mas todos nós sabemos que ali tem um cadáver. Irmãos, nós aqui, o Senhor não quer maquiar cadáver, o Senhor não quer maquiar a morte. Não adianta nós queremos cobrir as coisas da morte, falta de vida espiritual, com ensinamentos, com coisas, com tal coisa. Não, irmão. Se nós estamos mortos, o Senhor sabe. Então, falou assim: conheço as tuas obras, que tens nome. Quando você fala conheço as obras que tens nome, você quer dizer assim as palavras: eu conheço as tuas obras, eu conheço que você tem o nome que te vives, mas você está morto. O que você precisa não é maquiar, o que você precisa é de vida. Aí só cita as funções do Espírito. Lembra, recebe, guarda. Lembra, recebe, ouve, guarda e arrepende. Funções do Espírito. Você precisa de vida. Agora vamos para Ezequiel 37. Ezequiel 37, então só fala, aquela nação de Israel estava destruída. Quem é a nação de Israel no Velho Testamento? Era o povo de Deus. E o povo de Deus no Novo Testamento hoje, quem é? É Israel? Não. Não, não realmente não. O povo de Deus literalmente é a igreja. A igreja pode estar numa situação como o povo de Israel ali em Ezequiel, degradada, morta, mas que precisa do Espírito, um novo coração, Espírito, né? Vida. Aí, baseado nisso, entramos no capítulo 37 de Ezequiel. Vamos ler lá agora, eu quero ler com vocês. Vamos ler juntos. Ezequiel 37, versículo 1, fala assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Amém! E ele me levou, presta bem atenção às palavrinhas, irmão. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. É uma questão de espírito. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles os ossos. E eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Irmãos, eu vou falar para vocês. Quando eu ler esse trecho aqui, é que esse aqui é só um parênteses, tá? Não tem importância que eu falar agora, mas é que eu queria abrir meu coração para os irmãos, né? Quando eu leio isso aqui, eu me lembro de uma experiência que eu tive no Peru. Minha esposa lembra disso. Nós fomos justamente no. Eu me senti como Ezequiel 37, me senti no Vale de Ossos Secos. Nós fomos na região do Peru, próximo ali do sul do Peru,
próximo da cidade de Ica, e ali tinha um vale ali, que era um vale de ossos secos, e ali tinha teve vários cadáveres no passado, então os cadáveres foram enterrados muito superficialmente e ficaram expostos os ossos. Então, onde você entrava, era um vale mesmo, era seco, e o vale todo era seco, e onde você andava era ossos humanos para tudo quanto é lado. E eu me lembro andando aquilo ali, quanto mais eu andava, eu me lembrava disso aqui, de Ezequiel 37. Era esse sentimento, né? Mas vamos voltar, fechando o parênteses, voltar para o que está escrito aqui, né? Versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, sim, Deus. Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Irmãos, quem pode produzir a vida é só o Senhor, só Ele sabe da vida. Aí o Senhor continuou. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, presta atenção, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. As palavras, ouvir as palavras que são espírito e vida. A função do espírito é nos levar a ouvir. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, aos ossos mortos, secos. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Quem nos dá o Espírito, quem nos dá a vida é o Espírito. Continua, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A única maneira de nós sabermos que o Senhor é o Senhor, que Ele é o Senhor, que Ele que governa, é se nós primeiro recebermos o Espírito e vivemos com esse Espírito. É o Espírito que nos leva a declarar: tem um Senhor na minha vida. É o Espírito que me leva a obedecer o meu Senhor. Só nesse momento, quando receber o Espírito e vivereis, é que sabereis que eu sou o Senhor. Por isso, o versículo 6 deixou essa frase, sabereis que eu sou o Senhor, por último. Primeiro entre o Espírito, da vida. E aí o resultado eu tenho um Senhor. Ele é o meu Senhor. Senhor, quero te obedecer. Aí o 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Ou seja, quando Ezequiel começou a falar a palavra do Senhor, na dele era do Senhor, só falar a palavra do Senhor, os ossos começaram a se juntar. Bateu um no outro. Sabe, irmão, quando o Senhor começa a falar a sua palavra cheia de vida para nós, às vezes, né, começa a ter barulho e ruído no nosso meio. Começa a ter, até de certa forma, alguns atritos no nosso meio. Eu sou um cadáver, um osso. Você é um cadáver, um osso. Aí começa um osso batendo no outro. Ah, rapaz, peraí. Você está falando palavras de espírito e agora tá osso batendo com osso? É. Sabe por quê? Aí começa a ter ruído, alguma dificuldade entre os irmãos. Mais dificuldade entre os irmãos mostra um princípio. Um osso que é um irmão batendo com outro osso que é um irmão mostra um princípio. Que o espírito está produzindo unidade. Peraí, irmão Gustavo, é contradição isso aí. Tá falando que um osso batendo com o outro, tá tendo problema entre os irmãos, ruído entre os irmãos. Como é que pode estar tendo unidade? Uma coisa é contra a outra, não é não. Enquanto o Senhor não falava nada, os ossos estavam separados uns dos outros. Não tem ruído nenhum. Irmão, se você não quiser ter problema com nenhum irmão, é muito simples. Fica longe deles. Fica bem longe dos irmãos, seja um osso seco morto, bem longe de outro irmão seco morto. Fica longe, longe. Aí não vai ter ruído, não vai ter nenhum atrito nenhum. Mas quando o Espírito começa a falar conosco, aí começa a produzir no nosso meio unidade. Mas quando começa a ter unidade, os ossos vão se aproximando. E aproximar ossos
vai ter um atrito um com o outro, não tem jeito. Mas isso é um bom sinal, mostra que nós estamos nos aproximando. Estamos tão longe. Agora estamos se tornando próximos. Isso é sinal de que o Espírito está produzindo algo em nós. A igreja em Sardes, irmão, a igreja em Sardes, o protestantismo, nunca houve tanta divisão na história da igreja quanto há dentro do protestantismo. Quando começou a surgir o protestantismo, começou a surgir a vida, começou a surgir a vida. Começou a haver salvação, retorno à palavra de Deus, Martinho Lutero, retorno à palavra, as pessoas foram sendo salvas, foi maravilhoso. Mas de repente começou a ter divisão, briga, aquela confusão toda. Mas isso é sinal de morte. Mas quando começa a vir o Espírito começa então a juntar de novo, a produzir a unidade nos filhos de Deus. E aí surge, então, Filadélfia. Os irmãos se amam uns aos outros, que é o próximo igreja que nós vamos ver. Mas até que surja isso, começa a ter os atritos, começa a ter dificuldades. Em Filadélfia, por exemplo, tem atrito. Quem está próximo tem atrito, é um osso batendo com o outro, tem ruído. Mas vamos continuar, mas não para por aí, não. 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. Começa a ter tendão. Tendão, irmão, é uma unidade maior. Primeiro é só um osso com o outro, agora começa a ter um tendão. O tendão liga. Qual é a função de um tendão? A função de um tendão é ligar um osso com o outro. Ó, esse osso do meu braço aqui, ó, tá ligado com esse osso do meu braço, ó, tá? Aqui, ó, tá o antebraço com o braço, eles estão ligados. Então, aqui é um osso, aqui é outro, são dois ossos separados, né? Mas quem ligou esse osso com esse aqui é um tendão. Um tendão liga um osso. Se pegar um osso e encostar no outro, dá só batida. Mas aqui, tá batendo, batendo, ele parou de bater, veio um tendão e ligou os dois. Puf! Isso quer dizer que quando surge um tendão, é sinal que a vida está surgindo e a unidade está aumentando. Está surgindo a unidade mais forte, um tendão. De tal forma que um osso agora não consegue fugir do outro. Para um osso fugir do outro, tem que rebentar o tendão. Continua. E crescendo as carnes, estendeu a pele. Cresceu a carne, agora é sinal que tá surgindo agora o movimento. A carne é que faz ter um movimento, os músculos. Começa agora, começa a produzir algo que vai dar movimento para o corpo de Cristo. E a pele é o por último. A pele é a proteção que une todas as coisas. Começa a ter agora. Tá vendo? A intimidade está aumentando de tal maneira, a unidade de tal maneira que está produzindo algo tremendo. Mas tinha um porém. Ó, e estendeu a pele sobre eles, mas ainda não havia neles o espírito. O falar estava produzindo isso, mas faltava o espírito, porque ainda era um cadáver. Era osso, agora é um cadáver. Então, assim aconteceu com a igreja, na época da igreja em Sardes. Os protestantistas começaram a ganhar, a se unir. Era tudo vale de ossos secos na época da igreja em Tiatira, na igreja católica. Aí Deus levanta Martinho Lutero e os outros começaram a ter coisas vivas, restauração, tal, tal, mas de repente faltava algo. Virou até um ser humano, mas faltava algo, faltava um cadáver, faltava a vida. Aí é o Espírito. Então ele me diz, versículo 9: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Dois pontos. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Amém! E viveram. Quando entra o Espírito, a vida entra também. E se puserem em pé, aí fica em pé. E um exército sobremodo numeroso apareceu. Então, isso já é a unidade do Filho de Deus. O senhor estava comparando aqui com Israel naquela época. Estava mortíssimo, destruído a nação de Israel, mas quando o Espírito entrasse, eles iam se unir, iam voltar a Jerusalém, a voltar à base da unidade, iam se unir, estar juntos e ganhar vida. Aí o Espírito e eles iam virar o exército para lutar pelas coisas do Senhor. Irmão, nós só podemos lutar como exército, unidos pelas coisas do Senhor, se nós tivermos Espírito e vida. É o Espírito e vida que nos faz lutar. Quer fazer uma pergunta? Irmão, irmã, nós estamos lutando pelo interesse de Deus? Pergunte a si próprio: você está lutando pelo interesse de Deus nessa terra? O Cristo e a igreja? Se você está lutando, é porque
ter um espírito te movendo. Porque se não houver espírito, nunca vai ter um exército. O exército aqui, irmão, não é exército exteriormente. Macho e tal. Não, não é isso, não. Não é imitação externa do exército. Não, não é isso. Um exército, irmão, é lutar pelos interesses de Deus. É realmente sermos um, lutarmos pelo interesse do Senhor nessa terra. Tá? 11. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos terminados. Israel falava isso naquela época. Ah, nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Ou seja, eles eram um cadáver, entendeu? Era um morto-vivo. Perdeu a esperança, perderam a nação, perderam a unidade, perderam tudo. Mas estou falando assim, para eles, olha, se vocês estiverem mortos, Israel, perderam a esperança, perderam a unidade, perderam tudo, vocês precisam do meu espírito, as palavras que são espírito, essas vão voltar a dar vida para vocês. 12. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis, por que a terra de Israel? Porque eles estavam lá na Babilônia, tá? Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Então, irmãos, voltando lá para o Apocalipse, capítulo 3, o que nós precisamos é espírito e vida. Quanto mais o Senhor falar para nós como espírito, mais vai produzindo vida em nós, mais nós vamos tornando-se um, mais a igreja vai tornando-se unida, os irmãos realmente vão, de fato, estar em um. Tá bom, irmãos? Jesus é o Senhor. Então, eu vou parando por aqui, tá? E eu quis mostrar para os irmãos o que. Pô, eu preciso terminar um ponto aqui importantíssimo, irmãos, tá? Eu vou deixar para a semana que vem, por causa do tempo. É porque aqui o versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 fala assim, só para explicar para os irmãos. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, dois pontos. Essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Então, as duas coisas que a igreja de Sardes precisava era Espírito de Deus, em toda a sua plenitude, porque da vida, estavam mortos, e eles precisavam das sete estrelas, da luz. Esse ponto das sete estrelas, agora eu falei a mensagem inteira sobre os sete espíritos, a questão do espírito da vida. Agora, a questão das sete estrelas, não, eu vou falar um pouquinho semana que vem, tá? Jesus do Senhor. Espero que vocês tenham ganhado, irmãos. Nós precisamos desesperadamente de espírito e vida. Não importa o que nós nos chamemos, o que importa é que o Senhor vê nossa condição. O que importa é o que Ele acha de nós. E o que pode mudar nossa vida nossa vida da igreja é espírito. Jesus é o Senhor.